Cara, o mercado detestou a ideia. A resistência democrática não bolsonarista detestou a ideia. O Centrão, para além de detestar a ideia, está começando a se esfacelar. Já foi tão longe a destruição aí imposta pela ditadura, gente, que havia até lá dentro do Centrão todos os sinais de uma costura ineditamente civilizada para os padrões da política brasileira em torno do esforço nacional aí pelo resgate da democracia, né, com o sacrifício das ambições pessoais envolvidas. Mas depois de mais essa aí, os partidos com caciques presidenciáveis, né, correm de volta para suas trincheiras. E os que não têm com quem concorrer, como o MDB, já passaram até a abanar o rabinho lá para os venenos do Lula. Para quem ainda alimentava a esperança de que tudo não passasse de mais uma manobra mal feita aí de um clã sob tremenda pressão, a reação do Gilberto Kassab, gente, que é o dono do PSD e o agente de referência do Centrão inteiro, né, que sempre sabe das coisas e age com absoluta ausência de poesia, né, foi uma ducha de água fria, né, porque ele tem razões para acreditar, é o sinal que ele está dando, que a cagada é mesmo irreversível, né, e já correu lá para o Paraná, desde ontem à noite, para ressuscitar a candidatura do Ratinho Júnior. O União Brasil, do Ronaldo Caiado, né, que vai iniciar depois de amanhã aí, a exibição de 40 inserções de propaganda eleitoral a que ele tem direito nesse momento, só tinha reservado para o Caiado 10 dessas inserções, aquelas que eram da conta do diretório de Goiás do partido. As outras 30, de propriedade do Diretório Nacional, estavam em aberto à espera de autorização aí para a largada da candidatura do Tarcísio, que até então estava lá atolada naquele chove não molha da família Bolsonaro. O Supremo Tribunal mesmo, gente, já está armando outro tapetão por nenhuma outra razão senão a certeza da vitória no Senado da resistência democrática em 2026, atrelada à eleição do Tarcísio de Freitas. E até o PT dava como certo o confronto com o único inimigo que ele leva a sério, né? O anúncio da candidatura do Flávio Bolsonaro foi feito enquanto o Diretório Nacional do PT estava em reunião lá em Brasília, né, traçando os seus planos para que todo mundo atue numa direção só, né, na próxima eleição e para além dela, né, exatamente daquele jeito que a direita não consegue fazer, né. E o alvo estava perfeitamente identificado e todas as armas estavam apontadas para ele. Abro aspas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se destaca como o principal interlocutor do projeto neoliberal e privatista, transformando São Paulo em um laboratório de redução do papel do Estado, de entrega de bens públicos e de enfrentamento ideológico ao governo federal. É o que está escrito no documento que saiu dessa reunião do diretório do PT. E ainda que tivesse havido tempo, gente, para apreciar a candidatura do Flávio Bolsonaro e corrigir a pontaria, né, os petistas houveram por bem sequer mencionar essa candidatura nesse documento final. Cara, o Lula vai agradecer empenhado pelas graças recebidas, né, se depois de ser resgatado aí do ostracismo eleitoral pelas peripécias do Eduardo, ele for dispensado de enfrentar um adversário à altura pelas peripécias do Flávio e do Jair. Mas diante dessa absoluta unanimidade nacional de diagnóstico, né, e de definição do remédio para atacar o problema, né, vinda dos amigos e dos inimigos, o que foi que a família Bolsonaro fez? Desprezou todo esse esforço concentrado, desclassificou o Tarcísio mais uma vez e nomeou o Flávio, que deu um tiro de misericórdia nas esperanças da nação aí, com a declaração bombástica de que o preço dele é a liberdade, a libertação e a candidatura do pai em 2026.
Gente, que um filho de um pai injustiçado e perseguido se aferre a essa exigência é o mínimo que se pode esperar de um cara decente, né? Mas desde que isso implique o sacrifício só dele. Seria um gesto nobre em nome de um valor mais alto que se levanta. Mas propor a sua candidatura para isso, ou condicionar isso à retirada dessa candidatura, não faz nenhum sentido. Pelo ponto de vista tático é um erro crasso, né? Só o Supremo Tribunal pode dar essa anistia, né? E o Supremo Tribunal, que é só uma das marcas fantasias aí desse PT que está a um passo de concretizar o objetivo que ele persegue desde a sua criação, de se tornar o partido único do Brasil, né? Já jurou de morte qualquer anistia que venha com o nome e o sentido de anistia, ou, pior ainda, né, que inclua qualquer membro do clã Bolsonaro. Por esse ponto de vista, portanto, gente, a declaração do Flávio Bolsonaro equivale a uma proporção tão absurda quanto algo assim. Só deixo de atrapalhar quem pode vir a derrotar o PT nas urnas se o PT fizer de livre e espontânea vontade aquilo que quem quer derrotar o PT nas urnas vai tentar obrigar o PT a fazer, se e somente se conseguir derrotar o PT nas urnas. Mas do ponto de vista moral, gente, esse erro é imperdoável. Eu reafirmo aqui a minha solidariedade à família Bolsonaro enquanto vítima de um crime, né? Como eu reafirmo toda a minha solidariedade a qualquer vítima de um crime. Mas eu repudio essa perseverança deles num erro que cada vez mais indisfarçavelmente está sendo movido pela vaidade, que é o pecado preferido do diabo. Brasil acima de tudo, inclusive dos Bolsonaro. E Deus acima de todos, inclusive dos Bolsonaro. O estadista, gente, é o homem que põe a sua causa acima da sua pessoa. Um homem que trabalha por seu lugar na história e não por seu lugar na próxima eleição. Só essa dimensão institucional, se ela se traduzir numa atitude olimpicamente altiva do estadista, é que é invulnerável. Só ela faz ele crescer, tanto mais quanto mais ele apanhar. Mas fora do sacrifício pessoal pela causa, gente, tudo que resta é o ser humano de carne e osso. E pior, quando ele geme e se apequena a cada golpe recebido. A tragédia dos Bolsonaro está a reboque da ausência dessa dimensão de estadista. O Bolsonaro, gente, só está na cadeia porque não há mais democracia no Brasil. E só vai sair da cadeia se voltar a haver democracia no Brasil. E não o contrário. Não é a libertação do Bolsonaro que vai restituir a democracia no Brasil. Pôr os Bolsonaro como condição para a volta da democracia não é que altera o resultado. Mudar a ordem dos fatores aí nessa equação, gente, elimina a possibilidade do resultado. O Brasil precisa da união de todos os brasileiros que põem acima de tudo a democracia, né, para dar à democracia brasileira uma chance de se safar do túmulo onde ela vem sendo enterrada viva. E cada vez que os Bolsonaro falam deles mesmos, em vez de no resgate da democracia brasileira, eles enterram essa democracia e aí eles próprios a alguns metros mais fundo.